Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, faz muito tempo. Meu Deus, como faz tempo. Na época eu morava na região litorânea de São Paulo. Tinha um furgão e trabalhava com entrega de pescados nas cidades próximas. Meus principais clientes eram bares e restaurantes. Já fazia uns 8, 9 anos que eu estava nesse ramo. Conhecia muita gente. E foi num daqueles restaurantes onde eu fazia entregas que eu conheci a Elisa. A Elisa trabalhava como auxiliar de cozinha. Um dia fui fazer a entrega dos pescados e ela estava ali fora, fumando um cigarro. E a gente acabou trocando umas palavras. Já nos conhecíamos assim de vista, claro. Até porque toda semana, segundas e quintas, eu passava ali para fazer entrega. Só que até aquele momento não tínhamos conversado ainda. Na verdade, nem o nome dela eu sabia. Era uma moreninha jambo. Muito bonita. Sabe, os olhos negros, vivos. Conversamos. Ela me disse seu nome. Eu também me apresentei. E no meio da conversa, ela falou que era solteira, que morava com a avó, até porque seus pais não moravam mais ali na cidade. Que simpatia de menina, além de bonita. Depois desse nosso primeiro contato, sempre que eu ia deixar os pescados, rolava uma paquerinha entre nós. Apesar de nem sempre conversarmos, a gente se falava pelo olhar. No fim, quando eu ia embora, a gente acenava um pro outro. Um dia conversei com o encarregado das compras ali do restaurante. E pela metade da conversa eu fiz aquele comentário. Bonitinha aquela cozinheira de vocês, né? Qual delas? Elisa, a moreninha. A Elisa? Ele perguntou aquilo, repetiu o nome dela e ficou me olhando assim, de um jeito estranho, cara meio fechado. E depois falou. É, bonitinha mesmo. Agora não se empolga, viu? Que ela tem namorado. Às vezes o cara vem buscar ela aqui no final do serviço. Tem namorado? Ué, esquisito. Ela me falou que era solteira. Ele ficou olhando pra mim, sabe? Mas confirmou depois. E ainda deu uma risadinha. Esquece, cara. Ela já tem dono, não é pro teu bico. Olha, fiquei muito, mas muito frustrado. Não vou negar que fiquei mais do que frustrado, decepcionado. Será que ela tinha mentido pra mim? Mas a troco de quê? Desde que trocamos aquelas primeiras palavras, eu não posso esconder que eu fiquei interessado. E quando ela falou que era solteira, bom, aí mesmo que me entusiasmei. Nessa época eu era separado, não tinha filhos, morava sozinho, isso já há mais de 2 anos, e não vou mentir. Por conta daquela paquera que estava rolando, eu já estava com a minha cabeça cheia de fantasia. No fim, aquilo foi um balde de água gelada. Segundo o encarregado, ela tinha namorado. O cara falou que, inclusive, o namorado vinha buscá-la, às vezes, no final do serviço. Olha, por conta disso, da decepção, eu meio que parei de sonhar. Sabe? E também parei de paquerar. Se ela tinha mentido pra mim, sabe? Nada a ver, né? Quando eu ia entregar os pescados, depois disso, quando a gente se via, eu olhava pra ela assim, mas de um jeito normal. Sem aquela coisa, sabe, da paquera, aquele sorrisão exagerado, a boca cheia de dentes. Não, parei com aquilo. Parei. Talvez tenha sido um erro meu. Quem sabe eu devesse ter conversado com ela, tirado a história limpa. Até porque a gente nunca sabe quando a pessoa está falando a verdade, né? Se ela podia estar mentindo, aquele cara também podia. Só que eu sempre fui assim meio sistemático. Acho até que foi por isso que meu casamento não deu certo. E acabei achando melhor
deixar pra lá e me concentrar apenas no trabalho. Até porque, convenhamos, né? Se ela tinha namorado e andava me dando toda aquela bola, é porque não devia ser confiável. Enfim, tratei de seguir com a minha vida. Assim, o tempo foi passando, até que um dia ela se aproximou. Ficou ali puxando assunto, puxando conversa, mas eu não dei muita bola. Estava decidido a não dar muita bandeira, até porque estava com aquilo na cabeça que ela tinha mentido para mim. Até conversei com ela assim, mas acho que não fui muito simpático. Ela quis saber o que eu tinha a certa altura. Nossa, você anda com a cara tão séria. Só que, repito, dei uma desculpa lá, falei que era impressão dela. Cheguei a dizer, sabe o que é? Que tá meio corrido para mim hoje. Tem um monte de entrega para fazer. Outra hora a gente conversa. A coitada ficou até meio desenchavida. Reconheço que foi meio grosso. Mas é como eu já falei, né? Sou meio sistemático para certas coisas. Bom, de qualquer modo, vida que segue. Só que não vou mentir. Sempre que a via, sentia aquela fisgada por dentro. A verdade é que essa menina, ela me atraía demais. Até que mais ou menos uns 2 meses, lembro que era uma segunda-feira, passei no restaurante, entreguei os pescados, só que nesse dia não a vi. Pelo menos ela não estava ali onde costumava estar sempre, junto dos outros funcionários. Aliás, senti até um clima diferente, assim, nesse dia. O pessoal estava meio quieto, expressão meio preocupada. Tanto que nem cheguei a conversar com ninguém. Não perguntei nada. Também ninguém veio falar comigo. Mas achei esquisito que a Elisa não estava ali. Senti sua falta. Mas, enfim, tinha um monte de pescado para entregar. À tarde, eu estava voltando para casa, já tinha feito toda a entrega. Acabei parando num posto de gasolina, na saída da cidade. Volta e meia eu parava ali para comer alguma coisa. E naquele dia, fiz uma parada. Fui ao banheiro, depois fui comer um salgado, tomar um refri. E foi quando eu estava voltando para o furgão, no estacionamento, que eu escutei aquela voz atrás de mim. Luciano, espera. Era uma voz de mulher. Parei, me virei. Para minha surpresa, adivinha quem era? Ninguém menos que a Elisa. Não estava usando roupa de cozinheira. Estava usando assim roupa normal. E nem podia ser diferente, até porque ela não estava no restaurante. Ela se aproximou e eu já fui perguntando, até pela surpresa. Ué, o que você está fazendo aqui? Ela não respondeu. Até porque nem lhe dei tempo, já fui fazendo outra pergunta. Aliás, você não foi trabalhar hoje? Não te vi lá no restaurante? Pois é, eu tive um probleminha. A gente ficou ali se olhando meio... Sabe aquele constrangimento, assim? Ninguém sabe o que falar. Mas não nego que meu coração estava batendo forte. Perguntei se ela estava ali sozinha, do que ela respondeu. Tô sim. Aliás, você podia me dar uma carona, né? Carona? Mas pra onde? De volta pra cidade? Ela confirmou. Olha, eu estava voltando para casa. Meu caminho era justamente o oposto. Só que não consegui dizer não. Não consegui. Assim que entramos no furgão, eu acabei lhe fazendo aquela pergunta que há muito tempo estava me incomodando. Desde aquela conversa que eu havia tido com o encarregado. Perguntei se era verdade que ela tinha namorado. Ela fez uma cara e balançou negativamente a cabeça. Namorado eu? Claro que não. Não te falei aquele dia que eu estava sozinha? Que era solteira? Não, eu lembro, só que o cara lá do restaurante falou que você tinha namorado, que às vezes o cara ia te
buscar no restaurante. Você acreditou naquele bolha? Não acredito que ele fez isso. Sabe o que é? Ele me chamou para sair algumas vezes, mas eu nunca aceitei. O que ele fez? Resolveu se vingar. Mentiu para você. Despeitado. Aliás, foi por isso que você mudou tanto comigo? Porque eu senti o seu afastamento, sabia? Por que você não me perguntou se era verdade? Olha, eu me senti um pateta naquela hora. Um pateta, mas um pateta feliz. Tudo por saber que o cara tinha mentido. Ela não era comprometida coisa nenhuma. Ele devia ter mentido porque devia sentir alguma coisa por ela. Não queria concorrência. Diante disso, perguntei se ela estava a fim de ir a um outro lugar comigo. Pra gente beber alguma coisa, conversar. Só que para minha frustração, ela falou: puxa, eu ia adorar, mas é que hoje não vai dar. Sabe aquele probleminha que eu te falei? Você me deixa em casa? Claro. Procurei não ficar triste, até porque, depois daquela conversa, com toda certeza, teríamos várias oportunidades. Ela foi me indicando o caminho, até que me pediu para parar diante de uma casa, assim, sem muro. Aliás, não tinha muro nem portão, até porque sem muro como ter portão, né? Não tem como. Mas não tinha nem cerca. Nada. Diz que era ali que ela morava com a avó. Aí se voltou para mim e ficou olhando assim, sabe? E foi então que aconteceu aquilo que eu tanto queria. Isso já fazia muito tempo. Era tudo o que eu imaginava. Aconteceu. Nosso primeiro beijo. Na frente da casa onde ela morava. Pensa num beijo gostoso. Depois ela olhou para mim assim, sorrindo, e falou: obrigada pela carona, tá? A gente se vê de novo na quinta. Claro. Vou dar uma passada no restaurante para deixar os pescados. Aí a gente conversa, marca. Ainda antes de descer, ela ficou me olhando, mas eu não sei, eu senti uma profundidade tão grande naquele olhar, uma coisa. Ela estava transmitindo amor, mas estava transmitindo também, não sei, uma tristeza. Não sei explicar. Parecia, foi a sensação que eu tive, que tinha alguma coisa lhe afligindo. Tive até a impressão de que ela queria me pedir algum tipo de ajuda, ou sei lá, viu? Sei lá. Olha, podia não ter nada a ver, mas foi o que me pareceu. De todo modo, ela abriu a porta, desceu e tomou o rumo de casa. Eu ainda fiquei ali parado, observando ela se afastar, até que ela entrou pela porta. Olha, eu fui pensando nessa menina o tempo todo, mas sabe o que é o tempo todo? Sem parar um segundo sequer. Com uma sensação estranha. Feliz por um lado, porque, enfim, ela não era comprometida. O cara tinha mentido. A gente tinha trocado nosso primeiro beijo. Tudo indicava que, dali pra diante, seria só felicidade. Só que, ao mesmo tempo, aquela tristeza no olhar dela, ela deu a impressão assim que queria falar uma coisa comigo, ou contar, ou pedir uma ajuda, eu não sei. Olha, os dias custaram a passar. Só que houve um acontecimento que, olha, meio fora do normal. Não sei se foi porque eu fiquei pensando nela demais, ansioso para vê-la de novo na quinta-feira. Só sei que sonhei com essa menina todas as noites. E nos meus sonhos, estávamos sempre juntos. Só sonho bonito, gostoso. Sabe aquele sonho que você, quando acorda, puxa vida,
queria continuar. Numa dessas vezes, inclusive, na quarta-feira, um dia antes do dia em que a gente tinha combinado se encontrar, olha, foi tão real que parecia que ela estava ali comigo no quarto. Uma coisa fora do normal. Eu não estava acostumado a ter aquele tipo de sonho. Aliás, quando eu sonhava, tinha uma leve lembrança assim, mas bem tênue. Eu não conseguia lembrar do que tinha sonhado. Na quinta-feira, cheguei ao restaurante em que ela trabalhava, só que, para minha surpresa, não tinha nenhum funcionário ali. Adivinha a única pessoa, para não dizer que não tinha ninguém, que tinha no restaurante? O encarregado. Aquele que tinha mentido para mim que ela tinha namorado. Expressão esquisita. Bom, eu acho que ele não foi muito com a minha cara, né? Desde que tinha descoberto que eu tinha interesse na Elisa. Só que parecia com a cara mais feia ainda. Inclusive falou: hoje a gente não vai abrir, viu, cara? Só vim mesmo atender fornecedor e receber mercadoria. Daqui a pouco a gente vai pro cemitério. Cemitério? Por que isso? O que houve? Foi aquela nossa funcionária que estava desaparecida. Acharam o corpo dela, estão enterrando hoje. Aí eu escutei aquilo e senti um gelo. Como assim? Que funcionária que estava... Acharam o corpo, mas... Pois é. Ela estava desaparecida desde sábado passado, ninguém sabia dela. Acharam o corpo ontem. Você lembra dela? Você perguntou dela uma vez? Você está falando da Elisa? Todo o meu corpo amoleceu. Comecei a tremer. Meu Deus, eu não estava vivendo aquilo. A Elisa. Você está brincando comigo, cara? O que houve com a Elisa? Ele acabou me contando toda a história. A Elisa tinha trabalhado normalmente na sexta-feira, só que no sábado não apareceu. Ninguém sabia dela. Nem os parentes, nem os amigos. A avó dela, inclusive, tinha registrado uma queixa em relação ao desaparecimento. Olha, deu um nó na minha cabeça. Como assim desapareceu sábado, cara? Eu vi a Elisa segunda-feira. Eu conversei com ela. Fazia 3 dias que a gente tinha se visto. Eu tinha lhe dado carona até a sua casa. Só que, segundo aquele cara, a Elisa tinha ficado desaparecida durante 5 dias. Pior, tinham encontrado seu corpo sem vida no dia anterior. E ainda tinha uma informação mais bizarra. Pelos exames, o legista atestou que ela tinha morrido no sábado. Só que aí eu pergunto, como que isso podia ser possível? Sendo que eu a tinha visto na segunda-feira, 2 dias depois do que foi atestado pelo... Não só a vi, conversei com ela, lhe dei carona até sua casa. Trocamos um beijo de despedida. Ele estava bem viva. Fiquei sem entender nada. Primeiro por saber da sua morte. E depois por tudo o que tinha acontecido. Segundo o encarregado, a Elisa tinha sido estuprada e asfixiada. A polícia, inclusive, já tinha prendido o bandido, o tarado. O parente do cara o tinha denunciado. E o próprio bandido depois confessou.
tinha cometido o crime sábado de manhã. Eu não conseguia acreditar. Meu Deus, não tinha explicação. Tive de ir ver com os meus próprios olhos ela sendo sepultada. Se bem que com os meus próprios olhos é modo de falar. O enterro foi feito com o caixão fechado, o velório também. Mas era mesmo ela. Tudo o que me aconteceu causou um impacto em mim que eu não consigo descrever em palavras. Até porque participei ativamente da história toda. E como não poderia deixar de ser, me transformei em uma outra pessoa. Como ser a mesma pessoa depois de um acontecimento desses? Nunca fui de acreditar em sobrenatural, fantasma, espírito. Juro que nunca. Tudo, achei sempre, vou ser bem sincero, sempre achei isso tudo uma bobagem. Mas como explicar? Como explicar? Se ela morreu no sábado, o próprio criminoso confessou que foi no sábado de manhã. Ela provavelmente devia estar indo para o restaurante trabalhar quando foi abordada. Como então que eu pude encontrá-la naquele posto na segunda-feira, 2 dias depois, meu Deus? Se eu só tivesse visto de longe, podia ter sido um engano. Mas não, a gente se beijou, a gente conversou, eu dei carona para ela. Ela estava viva. Ou pelo menos parecia estar. Ainda lembro daquele último olhar que ela me lançou. Como se estivesse aflita. Como se quisesse me dizer alguma coisa ou pedir ajuda. Sei lá. Será que seu espírito apareceu para mim para tentar me avisar da sua morte? Será que foi por isso que eu sonhei tanto com ela depois? Com aquela sensação de que ele estava ali, comigo no quarto. Por que justo eu? Por que não apareceu para a avó dela? Ou para outro parente qualquer? Isso dá um nó na minha cabeça até hoje. Será que ela sentia alguma coisa por mim? Por isso me escolheu? Jamais vou saber. Muito tempo depois, estou morando ainda no litoral, só que aqui no Paraná. E como costumo ouvir esse programa pela internet, resolvi contar a minha história. Muita gente que me conhece sabe do que aconteceu. Parentes, amigos. Alguns acreditam em mim, outros levam na base da piada. Mas eu sei o que eu vi. Ela esteve comigo naquela noite. Conversamos. Nos tocamos, nos beijamos. Aquela noite era segunda-feira, não era sábado, nem outro dia qualquer. Lhe dei carona até a porta da casa dela, onde ela morava com a avó. A vi entrando pela porta. Por isso volto a perguntar como isso é possível. Como isso é possível, meu Deus? Será que fiquei louco? Tive uma alucinação? Será que foi tudo imaginação minha? Queria tanto saber. Que eu preciso de uma explicação lógica. Nunca esqueci aquele beijo. Assim como nunca esqueci o rosto daquela mulher. Penso nela e naquele beijo até hoje. Quer dizer, foi um beijo que, na verdade, nunca aconteceu, porque se ela não esteve comigo de verdade, pelo menos não no plano físico, em carne e osso, apesar de eu tê-la tocado, ter sentido que ela estava viva, de modo que não sei se aquele beijo aconteceu mesmo. Embora mesmo assim tenha sido tão real, tão vívido, que marcou tão profundamente o resto da minha vida.